Para o tutorial de hoje, eu vou utilizar uma agulha de 3 milímetros e um fio de espessura de 2 milímetros. Vou iniciar fazendo o nó corrediço e na sequência vou trabalhar 55 correntes. Mas você pode aumentar ou diminuir as correntes. Também pode trabalhar com o fio da espessura que você preferir. O meu cordão com correntes ficou medindo 26 centímetros. Agora eu vou trabalhar mais 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio, pulo 1, 2, 3. Na quarta corrente, introduzo a agulha e trabalho mais 5 pontos altos. Agora nós vamos seguir trabalhando um ponto alto para cada corrente da base até a penúltima corrente. Pronto, já trabalhei todos os pontos altos. E agora, aqui no último ponto, nós vamos trabalhar 6 pontos altos. Aqui nesse ponto que vamos fazer a curva da nossa peça. Então, aqui neste último ponto, vou trabalhar 6 pontos altos. Depois, vamos fazer a mesma quantidade de pontos aqui do outro lado. Então, já fiz os 6 pontos altos aqui dentro do último ponto e vou continuar trabalhando pontos altos. Um ponto alto para cada ponto da base, até o final. Cheguei aqui no final e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo bem aqui na terceira corrente inicial, fechando essa primeira volta.
Para a próxima volta, irei fazer 3 correntes para dar a altura do ponto alto. E agora vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da base, sem pular nenhum ponto. Pronto, fechei a minha volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente inicial. E agora eu vou subir algumas voltas de ponto sobre ponto, dessa mesma forma que fizemos aqui nessa carreira de número 2. Então, vamos subir a nossa peça até o tamanho adequado. Pronto, já fiz aqui a minha peça, fiz uma pequena troca de cor aqui no centro da peça. E ela ficou medindo 22 centímetros. 22 por 30 centímetros. Essa troca de cor é opcional, tá bom? Agora, nós vamos fazer a alça da bolsa. Para isso, nós podemos cortar o nosso fio aqui e fazer o acabamento com a agulha de tapeçaria. Agora eu cortei alguns pedaços de fios, mas você também pode utilizar marcadores de ponto. Nós vamos dobrar bem a nossa peça e vamos colocar um pedacinho de fio em cada uma dessas extremidades aqui que dobramos, tá? Aqui na descrição eu vou deixar o link do PDF, que eu estou explicando a quantidade de pontos que eu vou deixar aqui para a minha peça. É só você acessar o link e adquirir o PDF, tá? Então, coloquei aqui nas duas extremidades, ficou dessa forma. Pronto, agora nós vamos fazer uma pequena divisão aqui. Então, para cada um dos lados, eu vou contar 25 pontos aqui para a minha peça. Então, dessa marcação até mais ou menos aqui, eu vou colocar um fiozinho que vai delimitar os 25 pontos e vai ficar com esse espaço aqui no centro. Então, ficou dessa forma. Aqui ficaram 25 pontos. Daqui
para cá, ficaram 25 pontos também. E eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Aqui no centro eu fiquei com um total de 6 pontos, tá? Nesses 6 pontos nós não iremos trabalhar. Então, vou repetir o mesmo aqui na parte de trás, 25 e 25. Pronto, já coloquei todos os marcadores. E agora vamos dar início às alças, tá? Então, para iniciar, eu vou começar por esse lado aqui na parte do centro. Esse nozinho aqui, a gente pode desmanchar esse nozinho aqui das extremidades. E vamos dar início. Para iniciar, eu vou fazer o nó corrediço. Vou deixar aqui na minha agulha. Vou inserir aqui nesse espaço, ó. Nesse primeiro nó, vou inserir a agulha e vou trabalhar 2 correntes para dar altura de um ponto alto incompleto. Então, fiz 1 e 2. Agora, eu posso retirar esse nozinho. Vou laçar o meu fio, venho no próximo ponto, insiro a agulha, laço, tiro 2 alças, venho no próximo ponto e repito a mesma coisa, laço e tiro 2 alças. Fico com 3 alças, laço e tiro todas as alças, formando um ponto alto, 3 pontos altos fechados juntos. Agora, nós vamos continuar fazendo um ponto alto para cada ponto da base, até ficarmos com 3 pontos altos antes daquele marcador, contando com o marcador. No PDF que eu deixei aqui na descrição, tem a quantidade exata de pontos que eu vou fazer até chegar lá bem perto do marcador. Aqui no finalzinho, me sobraram 3 pontos, contando com aquele marcador que a gente fez. Então, aqui introduzo a agulha, faço um ponto alto incompleto, no próximo ponto repito a mesma coisa, e no ponto do marcador, insiro a agulha e faço também um ponto alto incompleto. Por fim, fico com 4 alças, tiro todas de uma vez, fechando 3 pontos altos juntos. Retiro esse marcador. Vamos fazer a próxima carreira. Faço 3 correntinhas, viro a peça, laço, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto incompleto, no ponto seguinte, um ponto alto incompleto. Laço, tiro todas as alças, fechando os 3 juntos. Continuo trabalhando um ponto alto para cada ponto da base, até sobrar 3 pontos altos, onde vamos fazer 3 pontos altos fechados juntos no final. Pronto, aqui no final fiquei com 1, 2, 3 pontos. E agora, vamos fazer 3 pontos altos fechados juntos. Faço aqui, então, o primeiro ponto alto incompleto, segundo ponto alto incompleto e terceiro ponto alto incompleto. Fico com 4 alças, laço, tiro tudo. Faço 2 correntes, viro a peça, pulo o primeiro ponto, faço um ponto alto incompleto, no próximo ponto mais um ponto alto incompleto, tiro todas as alças, fechando os 3 pontos juntos, prossigo fazendo um ponto alto para cada ponto da base, até ficarmos com 3 pontos altos no final.
Agora, aqui no finalzinho, ficamos com 3 pontos altos, onde vamos fazer 3 pontos altos fechados juntos. Faço o primeiro ponto alto incompleto, segundo ponto alto incompleto, terceiro ponto alto incompleto, laço, tiro todas as alças. Para a próxima volta, a quarta volta aqui da alça, vamos trabalhar 2 correntes, depois virar a peça, laço o fio, pulo este primeiro ponto, venho no ponto seguinte, trabalho um ponto alto incompleto e fecho os 2 juntos. Vamos continuar fazendo um ponto alto para cada ponto da base. E agora vamos deixar 2 pontos altos livres no final. Pronto, terminei, fiquei com 2 pontos altos aqui no final. E agora eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Agora, nós vamos trabalhar carreiras com diminuição de 2 pontos altos, como fizemos agora nessa última volta, tá? Nessa última carreira. 2 pontos altos no início, 2 pontos altos no final, fechados juntos. Aqui eu trabalhei algumas carreiras diminuindo 2 pontos no início. 1, 2, 3, e depois eu segui fazendo 2 pontos altos diminuídos no início e no final. Então, fiquei com uma diminuição. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e uma diminuição no início e no final, de 2 pontos altos. Agora, vamos trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. Faço 3 correntes e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da base por algumas carreiras, tá? Carreiras de ponto sobre ponto. Fiz então um total de mais ou menos 10 voltas, 10 carreiras, e a alça já está ficando dessa forma. Agora, vamos replicar tudo que fizemos aqui do outro lado, tá? Vamos fazer exatamente igual a isso. Vou cortar o meu fio, deixando uma pequena sobra para o acabamento. Vou repetir essa mesma parte do outro lado. E depois vou deixar uma sobra de fio um pouco maior, para daí fazer a união. Então, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos anteriormente. E voltaremos para fazer a costura, a partir daqui até do outro lado, seguindo o mesmo passo a passo. Finalizei, então, aqui a minha segunda parte da alça. Agora, eu vou deixar aqui uma sobra um pouco maior de fio para fazer a união e finalizar a nossa peça. Então, com a agulha de tapeçaria, nós vamos colocar aqui, ó, as 2 partes. Veja se não está torcido, tá? Então, aqui coloquei uma sobre a outra. Vou inserir a agulha aqui pegando as 2 alças de ambas as partes. E vou passar a minha agulha fazendo aqui o primeiro nó para segurar. E vou passando a agulha sempre de um lado para o outro.
E aqui você pode fazer e refazer essa costura até ficar bem firme. E essa costura vai ficar super discreta também. Este é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Essa bela bolsa de ombro. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.